Boa noite, meus amigos. O nono vídeo, idolatria. É um pouco repetitivo, eu fiz isso mesmo de propósito. Eu quis fazer assim, para provar para você, dentro da nossa Bíblia, dentro da sua Bíblia, que nós podemos aprender de Deus, entender a Deus, nosso Criador, e obedecer e adorar somente a Ele, e através desse estudo, para você entender o quão é bonito o ser humano adorar o seu próprio Criador, o seu Deus, seu Yahweh, né? O nosso Yahweh. Então ficou repetitivo de propósito, eu quis que fosse assim, mas só que eu não repeti capítulo, livros, né? Eu agora vou iniciar segundo aos reis, né? As cartas, né? Aos reis. E o capítulo aqui que se inicia é o capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 12, o 10, o 12, o 16, do 28 ao 31, depois o versículo 40 e 41. Então é para você sim inculcar na sua cabeça que Deus detesta a idolatria. Quem adore outros deuses, não a Ele, a Yahweh. Capítulo 17 de 2 Reis, e o versículo 10, vamos lá. Levantaram para si colunas e acerins em todos os altos outeiros e debaixo de toda árvore frondosa, e serviram os ídolos, dos quais o Altíssimo lhes dissera: não façais isso. E deixando os mandamentos do Criador, seu Deus, fizeram para si 2 bezerros de fundição e ainda uma cera. Adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Adoraram todo o exército do céu. Nossos planetas hoje, segundo a NASA, todas as descobertas que fazem, eles devotam a Plutão, a Júpiter, a todos esses nomes dos nossos planetas vizinhos são devotados a deuses pagãos, né? Da mitologia grega, a maioria, certo? Adoram as estrelas e nunca eles adoram ao Pai Celestial, nosso Criador. É assim que vamos aprender a não adorar nada mais, nada menos do que o nosso Criador, Yahweh. Versículo 28 ao 31. Veio, pois, um dos sacerdotes que eles tinham transportado da Samaria e habitou em Betel. E lhes ensinou como deviam temer ao Altíssimo. Todavia as nações faziam cada um o seu próprio Deus, seu próprio ídolo, e os punham nas casas dos altos que os samaritanos tinham feito, cada nação nas cidades que habitavam. Os de Babilônia faziam Sucote Benote. Sucote Benote também é o nome de um deus, de um ídolo. Os de Cuta faziam Nergal. Os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque, né? E os sevarvitas queimavam seus filhos no fogo, e a Adramaleque queimava seus filhos no fogo, e idolatria a Adramaleque e a Anemeleque, deuses de Seravim, de Sefarvim. O Ocrim já está indo para o Beleléu. Adrameleque, Moleque, Morloque, né? Era tudo entidade pagã, costumes ali da Ásia, né, antiga. Até hoje eles têm aí a Shiva,
Aqui no Brasil é a Aparecida do Norte, né? A tal da Senhora Aparecida, né? E tem muitos e muitos mais. Até mesmo os costumes aí da igreja que a gente diz a católica, não menosprezando eles de maneira alguma, eles adoram Paulo, Silas, João, Pedro, mas então até porque eles não seguem o mandamento do próprio Cristo Jesus e Yahushua, e muito menos o do Pai Celestial e Yahua. Por quê? Porque é mais fácil seguir Paulo e João. João obedecia a Paulo, o Cristo, o Messias, que por sua vez o Messias obedecia o Pai Celestial. E hoje, aqui no Brasil, adoram quem? A criação, não o Criador. Vamos lá no 40 e 41 agora do mesmo capítulo. Vocês estão me entendendo como que é feia a coisa? Contudo, eles não serviam, não ouviram, antes fazia segundo o seu antigo costume. Assim estas nações temiam ao Altíssimo, mas serviam também as suas imagens esculpidas, também seus filhos, e os filhos dos seus filhos fazem até o dia de hoje como fizeram seus pais. No versículo anterior aqui, do queimavam os seus filhos, né? No 30, acho que é esse mesmo, né? No 31, você vê que tem tanta abominação, queimava literalmente os filhos. Era esse costume pagão. E hoje, se você pesquisar na internet, o que tem de criança desaparecida, que nunca mais se vê eles, nunca mais acha nem vestígio, são das religiões falsas, que pegam, sequestram as crianças e realmente elas as sacrificam aos demônios. Não estão sacrificando ao Pai Celestial, não estão sacrificando a ídolo de Deus bonzinho, não, é a demônios, porque o nosso pai Yahua não pediu sacrifício de criança. Mas Israel lá com Abraão lá, Deus falou para ele cortar o filho dele. Não, na hora ele falou assim para testar Abraão. Mas quando Abraão foi lá imolar, no caso, Isaac, o Criador falou, não, para com isso aí, para com isso aí. Estão lembrados disso? O Criador não pede sacrifício assim não. Jamais. Se encontrar alguma coisa aí, nós vamos contestar, tá bom? Vamos contestar, porque o Criador, nosso Pai Celestial Yahweh, ele abomina esses certos sacrifícios. Até a matança de animais hoje ele é abominável. Até porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já padeceu fisicamente lá no Calvário por nós, praticamente há 2020 anos atrás. Está entendendo? Sacrifício nenhum mais hoje vale. O sacrifício que vale é o nosso culto de adoração ao Pai Celestial, em verdade, em espírito, entendeu? Em faculdades mentais, esse espírito quer dizer, tá bom? Vamos para o capítulo 18, versos 4. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou debaixo a cera, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até naquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neustã. Neustã foi o nome da serpente. Mas numa época passada, aquela serpente foi erguida para que quando um hebreu fosse ferido por cobra, ele olhava na serpente e seria sarado. Mas aí mora o perigo, Israel. Será que Deus, Yahweh, não tinha o poder de simplesmente curar sem ter que olhar para a imagem? Que bagunça, que loucura, né? Como o Luciano Huck fala. É doideira. Ele erigiu a serpente, que todo que olhasse nela seria sarado, não é? Quando tomava mordida de cobra, coisa assim, o escorpião. Mas Deus usou isso para que finalidade? Para que finalidade? E para depois agora ele amaldiçoar esse ato. Pode olhar no versículo 4 aí. Não foi o que falou? Aqui quebrou tudo, né?
e despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha edificado. Nós vamos chegar lá depois nos outros assuntos, que eu estou lá ainda Êxodo. Nós vamos chegar na parte que Moisés ergue essa serpente, tá bom? Vamos para o capítulo 10, 29 e 31. Capítulo 10, 29. Não é o 10 não. Eita, tem que voltar para trás. Tem que voltar um pouco para trás aqui, viu? Mas tudo bem. Capítulo 10, 29 e 31. Vamos lá. Todavia Jeú não se apartou dos pedaços de Jeroboão, filho de Nadab, Nabate, com os quais fez Israel pecar, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel Edã. Tá vendo? Jeú ali foi espedaçado. Moisés espedaçou o bezerro de ouro. Jonadab, Jeú encontra isso mesmo. Espedaçou o bezerro de ouro. Aqui no versículo 31, mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Altíssimo, o Deus de Israel, em que se apartou dos pecados de Jeroboão, com os quais este fez Israel pecar. Jeroboão era idólatra, que tinha edificado o bezerro de ouro, né? Tá vendo só? Ele era servo de Baal. O Jeroboão era servo de Baal. Ok, servo de Baal, era devoto a Baal. Vamos lá, tinha parado aqui no capítulo, voltei ao capítulo 10. Agora sim nós vamos lá para o 21. Lá para frente de novo, versos 3, 5, 7, 11 e 21. 21 versos 3, 5, 7, 11 e 21. 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez uma cera como que fizera Acabe, rei de Israel, e adorou a todo o exército do céu, e os serviu. Todo o exército do céu. Esse exército do céu eram as constelações. Tá bom? Mais para frente nós vamos ver aqui que tem mais coisa aí. Também edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os altares na casa do Altíssimo. Verso 7. Também pôs a imagem esculpida de Acera que tinha feito na casa do Altíssimo, da casa do Altíssimo, que dissera Davi a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Eu vou dar uma recapitulada aqui. Lá no versículo 40 e o 41 do capítulo 17, falou que o povo não deixava de adorar as imagens e serviam a Deus. Quem que hoje fala que serve a Deus e não abandona a imagem de forma alguma? Infelizmente é os católicos aqui no Brasil. Eles querem servir a Deus, mas não desgruda da imagem que eles amam. E se você falar numa forma arrogante, você agride a pessoa. Você não deve falar, você deve explicar devagarzinho, ter calma, ter amor por eles também, né? Mas eles não abandonam. Isso eu estou comentando o capítulo 17, versos 41, que estava lá, né? Dizendo que eles não abandonavam, contudo eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu costume. Assim estas nações temiam o Senhor, olha lá no verso 41 do 17,
Assim estas nações temiam o Senhor, mas também não deixavam de fazer suas imagens, adorar as imagens. Hoje é o catolicismo aí, foi implantado assim. Eles queriam servir ao Senhor, ao nosso Criador Yahweh, mas não abandonavam a imagem. Está errado, está errado. Se você chegar de acordo no capítulo inteirinho, você vai ver que o Criador não gosta não. Ele não gosta disso não. Ele detesta, né? Mas vamos lá voltar para o assunto que eu tenho que fazer. O 21, agora o 7. Tinha lido o 3 e o 5, agora o 7. Também pôs a imagem esculpida de Acera que tinha feito da casa do Altíssimo, que dissera Davi e Salomão. Já li, tá certo, eu já tinha lido já. Vamos lá para aquele que é o versículo 11 e 21. Vamos lá, 11 e 21. Porquanto Manassés, rei de Judá, cometeu esta abominação, fazendo pior do que tudo quanto fizera os amorreus que foram antes dele, e com os seus ídolos fez Judá também pecar. 21. E andou em todo o caminho em que seu pai andara, e serviu os ídolos que ele tinha servido, e os adorou. Tá vendo, gente? Era assim, eles queriam adorar a Deus, mas não quer abandonar os ídolos, a idolatria. E o ser humano tem esse defeito de querer se apegar a alguma coisa. Eu vou para o capítulo, o versículo aqui, capítulo 19, 18. E é que eu fui anotando ao longo do tempo, meus amigos, 19, 18, vamos lá. No 19, 18, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Quem destruiu? Ezequias, certo? Madeira e fogo, queimou tudo. Porquanto eles não falam, né? Vamos chegar aí, tá bom? Vamos para o capítulo 23, versos 4 e 5 também, versos 4 e 5. Também o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da entrada que fizessem do templo do Altíssimo todos os vasos, né, e que tinham sido feitos para Baal e para a Cera e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destruiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimarem incenso sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Você está entendendo a leitura aí, ô amiguinho, meu irmão? Não preciso ficar comentando. Adorava tudo menos o Criador. Ah, mas o Criador, qual o nome dele? Yahweh, né? Yahová, Jeová, talvez assim por você conhecer melhor. Jeová quer dizer Senhor, né? E Yahweh quer dizer Ele é o que existe, Ele é o que é. Ele é o que é, eu sou o que eu sou, lá de Moisés, né? Vamos ali para o capítulo, agora o verso 7. Verso 7. Derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Altíssimo, em que as mulheres teciam cortinas para cera. Roupinha, né? Quando você vai na Aparecida do Norte, vou falar bem claro isso aqui, aí você inocentemente vai lá, tal, você compra uma roupa, ou a tua mãe, ou teu tio te dá uma roupa com aquele, com aquelas imagens todas imagens.
E outro, eu vou te deixar bem claro, sabe aquele Cristo que vocês compram aí por aí, que tem aquele olhar bem azulzinho, cabelo bem compridinho? Não é o nosso Yahushua não, hein? Fique esperto. Eu vou fazer aqui, mas me perdoe. Ele tem um sinal na mão lá, que é um sinal de assim, ó, com a mãozinha assim, ó. Você pode ver, nem se eu fazer aquele sinal lá. Aquilo lá é um ídolo que implantaram no meio nosso para a gente adorar aquele ídolo. É o Indra, entendeu? Atrás daquele lá é o Indra, é o deus Sol da mitologia asiática aí, dos gregos, entendeu? O nosso Jesus Cristo Yahushua que a gente conhece, ele tá bem mais para neguinho do que branquinho até se for ver, viu? A região dele lá já houve estudo isso aí. Mas ele não era aquele coisiquinho azulzinho, nada a ver, hein? Fique esperto com essas imagens que te dão para você aí, tá? Fica muito esperto, que aquele sinalzinho lá é um sinalzinho da nova era, do pessoal aí dos maçônicos, tá bom? Vamos aqui para o versículo 10 e o 11. Deixa eu ver se eu tenho entendimento do 10 e 11. Profanou a Tofete acho que é um ídolo também, que está no vale dos filhos de Inon, para que ninguém ficasse e fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a moleque lá dentro, lá já era uma entidade mesmo, um demônio mesmo. Aí você vai no centro espírita e você sabe quem que é o moleque agora aqui? É o Irê. Mas até na nossa música, a idolatria. Você lembra daquela música, acho que é do Djavan, do Milton Cimento? Irê tem que estar moleque, entendeu? O Airê, esse é um demônio. É um demônio, rapa fora, em nome do seu filho, em nome do filho, em nome do cordeiro, rapa fora dessas modinhas aí, ó, essas modinhas aí. Vocês sabem qual música que eu disse aí, né? Versos 11, vamos lá, vamos pro que me interessa. Versos 11, tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e à estrela e à entrada da casa do Altíssimo, perto da câmara do camareiro, Natã Meleque, o qual estava no recinto, olha, toda idolatria, e os carros do sol queimou no fogo, tudo devotado a demônios. O 13, depois o 24, tudo devotado. Para mim, o que não é devotado ao meu Criador Yahweh é tudo demônio. Para mim é tudo demônio, não quero nem saber, porque só existe um Criador, filho. Façamos o homem. Não é que Deus precisou da mão de ninguém, não. Ele só falou façamos. Ele falou façamos por simplesmente ele ser humilde, como ele é, humilde, simples. Ele fez tudo sozinho. Lá no meu assunto lá, quem fez os céus e a terra, você vai ver que ele não precisou de ninguém. Quem criou os céus e a terra, vê aí nos meus vídeos aí, 13 e 24. 13 e 24. O rei profanou também os altos que estavam ao oriente de Jerusalém, e Arushalém, não é Jerusalém não, tá? Na direita do monte da corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, edificara Astarote. Aí o Salomão, no final da velhice dele, virou idólatra. Será que ele perdeu a salvação? Só Deus sabe, mas aqui indica que ele virou as costas do Criador, né? Abominação dos Sidônios, Aquemós, abominação dos Moabitas, e a Milcam, abominação dos filhos de Amon. Você está entendendo o que fez Salomão? Idólatra. 24. Além disso, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que serviam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias os exterminou
confirmar as palavras da lei que estava escrita no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Altíssimo. A lei pede para nós queimarmos, jogar fora. Ai, meu parente foi lá na Aparecida do Norte, ele trouxe aqui para mim uma lembrancinha. Lá vem uma imagem para você por dentro da sua casa. Não pegue. Não pega não. Fala, eu não gosto. Ou se pegar, taca fora. Se eu ver alguma coisa idólatra aqui em casa, eu taco fora. Qualquer coisa que tiver nome aqui, eu taco fora, taco fora. Boa noite, que a leitura te fortaleça na fé. Não é para te diminuir não, viu? É para te mostrar o como o Criador detesta a idolatria. Tá ok? Tá legal? Amém.